Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você neste momento a estar curtindo o vídeo desta missa, compartilhando também o vídeo desta celebração com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar também o sininho das notificações. Assim você irá sempre estar rezando conosco em comunhão, estará recebendo os nossos vídeos e poderá sempre rezar conosco. Celebramos hoje a solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Que Jesus, com a ajuda de sua e nossa Mãe, intensifique nossa divina filiação adotiva para vivermos na paz um novo ano bem abençoado. Nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia, 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 aleluia. Cantai, cantai ao Senhor um canto novo, um louvor, por maravilha tão grande, um canto novo, um louvor, toda a terra contemplou, um canto novo, um louvor, com alegria aplaudir, um canto novo, um louvor. Nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia, 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 aleluia. A salvação resplendeu, um canto novo, um louvor, justiça apareceu, um canto novo, um louvor, toda a terra contemplou, um canto novo, um louvor, com alegria aplaudir, um canto novo, um louvor. Nasceu-nos hoje um menino e um filho nos foi dado. Grande é este pequenino, Rei da paz será chamado. Aleluia, 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 aleluia. Cantai, cantai ao Senhor um canto novo, um louvor, por maravilha tão grande, um grande novo, um louvor, por tal vitória e poder, um canto novo, um louvor, com alegria aplaudir, um canto novo, um louvor. Nasceu-nos hoje um menino
este pequenino Rei da paz será chamado. Aleluia, 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 aleluia. Salve, ó Santa Mãe de Deus, vós destes à luz o Rei, que governa o céu e a terra pelos séculos eternos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que o rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Glória, glória a Deus nas alturas e
os homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai, de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, que pela virgindade fecunda de Maria, destes à humanidade a salvação eterna, dai-nos contar sempre com a sua intercessão, pois ela nos trouxe o autor da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro dos Números. O Senhor falou a Moisés, dizendo: fala a Arão e seus filhos. Ao abençoar os filhos de Israel, dizei-lhes: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim invocarão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Palavra do Senhor, graças a Deus. Que Deus nos dê
a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor. Que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sujeito à lei, a fim de resgatar os que eram sujeitos à lei e para que todos recebêssemos a filiação adotiva. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abá, ó Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro. Tudo isso por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Aleluia. 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 De muitos modos, Deus outrora nos falou pelos profetas. Nestes tempos derradeiros, nos falou pelo seu Filho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os pastores foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado na manjedoura. Tendo visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito. Quando se completaram os 8 dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo antes de ser concebido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, há 8 dias nós estávamos celebrando as missas solenes do Natal. Meia-noite celebrávamos o nascimento, a missa chamada Missa do Galo, tivemos o canto da calenda de Natal, tivemos a entronização do menino Jesus no presépio, depois pela manhã tivemos a chamada Missa da Aurora, e no final do dia, à noite mesmo, já tivemos a missa do dia de Natal. Com essas 3 missas nós glorificamos Deus menino que vem até nós.
Passamos esses 8 dias que a igreja chama de oitava do Natal. Uma vez que o Natal é uma festa muito importante, nós celebramos estendidamente esses dias, todos solenes, todos festivos, muito bonitos, e culminamos com a data de hoje, celebrando a solenidade da Santa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Com essa celebração, nós encerramos a oitava do Natal, mas não o tempo do Natal. O tempo do Natal ainda vai permanecer alguns dias, mas hoje nós celebramos, encerramos esse ciclo. E iniciamos também um novo ano, o ano civil. É tão interessante que a dinâmica que a igreja organiza culmine para tudo isso, uma vez que hoje, celebrando essa festa, nós remontamos primeiramente na paz. Primeiro ponto que nós estamos aqui pensando e refletindo é o dia da paz. A paz é algo que o Senhor deseja. A paz é algo que o Senhor quer que os seus filhos possam estar desenvolvendo, não somente nesta data, embora hoje seja um dia mesmo santo de guarda, um dia reservado para que nós rezemos pela paz, mas não deve ser limitado somente a esse dia, né? A paz agora nós devemos estender pelo ano que nós estamos iniciando, um ano que nós pedimos que seja totalmente abençoado por Deus. Deus quer abençoar o seu povo, isso sempre ficou claro. Deus, durante a história da salvação, mesmo sabendo que o homem caíra, o homem entrara em pecado, fez de tudo para se reconciliar com esse ser humano. Na primeira leitura, o livro dos Números, Moisés está conduzindo o povo lá pelo deserto para chegar à terra prometida. E o Senhor, mesmo vendo tanta reclamação, vendo tanto murmúrio, pede a Abraão que dê a Arão, que era o sumo sacerdote da época, que abençoe o povo. E Deus dá aquela fórmula de bênção que nós ouvimos, que diz, né? Deus vos abençoe e te guarde, faça brilhar sobre ti a sua face, se compadeça de ti, volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Essa é uma fórmula muito bonita de oração, inclusive todos nós podemos fazer essa bênção todos os dias na nossa vida, fazendo esse propósito. Da mesma maneira que Deus nos abençoa sacramentalmente, né, pelas mãos do Padre que são ungidas, todos os dias recebemos a bênção, você também pode abençoar. O primeiro ponto de bênção, então, está no que você quer como meta para todo esse ano. Nós católicos, claro que não acreditamos em superstições, não acreditamos em derivações, né, de simpatias e tudo mais. Muitos fazem, né, erroneamente, né? Católico não deveria ir atrás disso, deveria ir atrás da Eucaristia, porque a bênção que Deus dá a seu povo já é suficiente para nós. Porém, existe um detalhe aqui essencial. O final da primeira leitura, vamos voltar lá, diz que assim invocarão o meu nome e eu os abençoarei. Interessante esse ponto. Aqui, Moisés, né, que está falando para Arão, né, como que deve se proceder a bênção, ele coloca esse ponto interessante. Se Deus conhece, então, todos nós como somos e como devemos ser, por que é que ele precisa, então, que nós peçamos? Ele já não tem a onisciência de saber o que a gente precisa, de saber o que a gente necessita? Ele não poderia, antes mesmo que eu pedisse, já realizar a minha vontade? Pode. Ele é Deus. Mas ele precisa que você peça. Porque quando você pede, você começa a mostrar a natureza belíssima que você tem como filho. É o que São Paulo colocou lá na carta aos Gálatas. São Paulo, a princípio, para essa comunidade, traz o fato maravilhoso do Natal, todo o mistério salvífico, que Deus enviou esse filho nascido de uma mulher, Nossa Senhora, mas também sujeito à lei,
para que nós recebêssemos a filiação adotiva. Nós falamos esses dias muitas vezes que Deus encarnado se fez homem, se fez gente. E é verdade. Deus ele veio para assumir toda a nossa condição, para, sentindo o que nós sentimos, faça sentido melhor para a nossa vida. Deus, embora não tenha sentido o pecado, que é a única exceção que ele teve, mas ele sentiu algumas dores que nós sentimos, tristeza, sentiu angústia, sentiu a necessidade de ser cuidado, como foi cuidado por Maria e José. Deus se fez tudo para que nós tenhamos essa filiação adotiva, e quando nós nos colocamos filho, que diz Abá, Pai, nós nos tornamos herdeiros do reino dos céus. Então Deus quer que você peça a Ele, mas não é pedir também como um papagaio, pedir aí de qualquer jeito. Deus quer que você volte-se para Ele como um filho que precisa de um pai. Deus quer ouvir da sua voz o pedido. Deus quer ouvir da sua voz o reconhecimento de que você precisa dele, que eu preciso. Nós somos uma natureza pecadora, nós somos uma natureza complexa e difícil de lidar, mas Deus quer que nós sejamos filhos que necessitam dele. Olha o Evangelho de hoje traz uma maravilha muito bonita. Os pastores no Natal vão até Jesus, depois de ouvirem as maravilhas proclamadas pelo anjo, eles tomam a atitude de ir às pressas para Belém. Eles não vão devagarzinho, então se cá nasceu ali, eu vou pegar meu burrinho e vou indo devagar. Não, o Evangelho diz, eles foram às pressas, eles foram correndo e alegremente anunciaram o Senhor. Maria, ali, toda aquela situação de mãe, de um lado cuidando do filho, de outro lado ainda meio que debilitada, entre aspas, porque é uma mulher que acabara de dar à luz, não sai pulando. Então Maria ainda naqueles momentos pós-parto, guarda no seu coração, isso é muito bonito. Nossa Senhora mostra que o verdadeiro sentido de uma maternidade e também de uma paternidade, podemos dizer, porque São José também, isso pode ser aplicado a ele, nós temos que guardar as coisas no nosso coração, porque é no coração que nós cultivamos o amor, cultivamos a graça, é no coração que nós cultivamos aquilo que Deus quer de nós, é no coração que nós transbordamos a luz do Natal para toda a humanidade. Os pastores então voltam glorificando a Deus, e isso também é importante, porque eles não ficam parados, uma vez que nós, filhos de Deus, contemplamos Jesus na sua eterna misericórdia por tudo o que Ele fez por nós, nós não podemos ficar parados. Nós temos que glorificar, nós temos que louvar, nós temos que rezar. Veja, meu irmão e minha irmã, é bonito celebrar essa festa pedindo a paz e reconhecendo Maria como Mãe de Deus. Nos primeiros séculos, a Igreja ainda estava discutindo esta temática, inclusive, e muitos hereges trouxeram a problemática da maternidade de Maria, que em grego se diz Theotokos. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar. Muitos diziam que Maria dera realmente a luz a Jesus, porém ela só deu a luz à natureza humana. Nós sabemos que Jesus tem duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Então queriam limitar Nossa Senhora a ser mãe de Jesus, homem, carne e osso. A Igreja no Concílio de Éfeso, em 431, vai proclamar, não, ela é realmente mãe do Deus homem, mas ela é também mãe de Deus divino. Maria, quando ela dá sua aceitação lá na anunciação do anjo, ela não aceita somente colocar Jesus no seu ventre para formar uma carne, ela traz tudo que Deus é no seu ventre, e isso faz de Maria ser especial. Por isso que todos nós veneramos Nossa Senhora com carinho especial, celebrando a maternidade de Maria, celebrando também a maternidade da humanidade. Quantas vezes a humanidade esquece de que
o fruto que se é gerado dentro do seio familiar é um fruto de salvação, é um fruto de Deus, é um fruto de promessa de Deus, não é uma criatura qualquer. Então, a maternidade, se nós olhássemos para o que Maria nos ensina, nós trataríamos as maternidades da melhor maneira possível. É claro que dentro da nossa realidade, algumas coisas são necessárias, né? Infelizmente, muitas mulheres grávidas têm que estar trabalhando por causa dos problemas econômicos do país, e outras mães são abandonadas solteiras, algumas, pior do que tudo isso, cometem aborto, muitas se recusam sem motivo nenhum a ter filho. De uma maneira ou de outra, Nossa Senhora ensina para a gente que a vida é sagrada. E também, junto desse dia, nós podemos fazer alusão a um outro dogma mariano muito importante, que foi proclamado lá no Concílio de Latrão em 649, que é o da virgindade perpétua, um dos maiores mistérios que Deus traz. Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Maria concebeu pelo Espírito Santo, deu à luz a Jesus, permanecendo virgem. Maria então mostra que a pureza que ela traz é a pureza que nós devemos ser. A vida humana é sagrada. A vida humana, ela existe para sermos aí como Deus quer, seus filhos. Tanto que no final do Evangelho você percebe que diz que para cumprir-se a lei, depois de 8 dias, Jesus foi circuncidado. Deu-se a ele o nome de Jesus, segundo fora anunciado pelo anjo, mas ele foi circuncidado. Para nós hoje, depois que as crianças nascem, nós batizamos. Isso marca tanto a circuncisão para o judeu, quanto o batismo para a gente, marca a nossa entrada no mistério da igreja. A vida humana, então, ela tem que ser sagrada. O Natal tem que ser sagrado. A sua natividade, a minha natividade, deve de ser celebrada, então, durante esse ano, com alegria. Nós estamos vivos graças primeiramente ao amor dos nossos pais, mesmo que já falecidos, mesmo que os casamentos não tenham dado certo, mas é no amor e na concepção sagrada que Deus coloca o seu dedo. E colocando o seu dedo, Ele nos faz criaturas para sermos herdeiros e co-herdeiros de Cristo, herdeiros do reino dos céus. Ah, meu irmão e minha irmã, que esta solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus, traga para nós a mãe que Maria é para todos nós. Mãe que cuida, mãe que ama, mãe que se doa a cada momento. Que os pais também possam ser a exemplo de José, aquele pai que cuida, aquele pai que vela, que protege, enquanto Maria, cansada depois dos trabalhos de parto, o menino Jesus recém-nascido, José que tem que cuidar das coisas ali, que nós possamos todos ser como esses pastores que correm ver as maravilhas de Deus, mas que voltam também alegres, sabendo que Deus vai abençoar a cada um de nós porque Ele quer, mas a gente precisa também saber pedir. A gente precisa também reconhecer a nossa filiação, reconhecer quanto nós não somos necessitados e fazer como promessa, vamos usar assim, né, já que muita gente gosta de fazer propostas e promessas, desejos para esse ano, mas que o nosso desejo principal seja estar na presença de Deus sempre, agir como Jesus age, amar como Ele amou, perdoar também como Ele perdoou. Vamos pedir, meus irmãos, vamos rezar.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. A Deus, peçamos força para bem acolher e viver este ano novo que se inicia, suplicando: Senhor, escutai nossa prece. Dai à Igreja acolher e adorar o Salvador que nos enviais, e como os pastores, anunciá-lo à humanidade. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai, com vosso Filho nascendo em nós, construir um ano feliz, de paz, de solidariedade. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Dai-nos permitir a Mãe que nos dais, que faça sempre mais filial a vós nosso coração e atitudes. Rezemos. Senhor, escutai nossa prece. Ó Pai, convosco estamos iniciando este novo ano, e convosco o vivamos até o fim na vossa vontade, e que seja um tempo de paz construído na solidariedade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Cristãos, vinde todos, com alegres cantos, ó vinde
sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos o Senhor. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei dos céus. Nós igualmente, cheios de alegria, ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos o Senhor. O Deus invisível, de eterna grandeza, sob véus de humildade, podemos ver. Cantemos todos glórias ao menino. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos. Ó, vinde, adoremos o Senhor. Cristãos, vinde todos com alegres cantos, ó, vinde conosco todos a Belém. Vede nascido vosso Rei eterno.
Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que levais à perfeição os vossos dons, concedei aos vossos filhos, na festa da Mãe de Deus, que, alegrando-se com as primícias da vossa graça, possam alcançar a sua plenitude. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, e na festa da maternidade de Maria, sempre Virgem, celebrar os vossos louvores. À sombra do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho único, e permanecendo virgem, deu ao mundo a luz eterna, Jesus Cristo, Senhor nosso. Por ele, os anjos cantam vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, nas alturas. Hosana, Hosana, nas alturas. Pai de misericórdia, a quem sobem os nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso,
que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Leão, por nosso bispo Moacir e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o dia santo em que a Virgem Maria deu ao mundo o Salvador. Veneramos também a mesma Virgem Maria e seu esposo São José, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição, pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, dom da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, os sacrifícios de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, e a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso, concedei-nos o convívio dos eleitos.
Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade, piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
e neles pensava. Manifesta o poder de seu braço, dispersa os soberbos, derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Maria guardava no seu coração as palavras e os fatos e neles pensava. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Oremos. Ó Deus de bondade, cheios de júbilo, recebemos os sacramentos celestes. Concedei que eles nos conduzam à vida eterna, a nós que proclamamos a Virgem Maria, Mãe de Deus e Mãe da Igreja. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda bênção, vos conceda a sua graça, derrame sobre vós as suas bênçãos e vos guarde sãos e salvos todos os dias deste ano. Amém. Que Ele vos conserve íntegros na fé, pacientes na esperança e perseverantes até o fim na caridade. Amém. Que Ele disponha em sua paz vossos atos e vossos dias, atenda sempre às vossas preces e vos conduza à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossa vida. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe de Deus, ensine a sermos irmãos e amar do jeito que Jesus amou. Mãe, foste escolhida para gerar o amor e a sua vida foi resposta ao Criador. Deus mandou ao mundo seu Filho, o Senhor. Ele é o nosso Redentor. Mãe de Deus, nossa querida Mãe, você nos trouxe a paz, você nos traz o amor. Mãe de Deus, ensine a sermos irmãos e amar do jeito que Jesus amou.